Olá, o meu abraço a todos. Dando continuidade ao assunto que começamos nos vídeos anteriores, nós queremos continuar conversando com vocês sobre esse tema tão importante. São os assuntos do momento. Nós falamos no primeiro vídeo sobre pandemia, pestes e profecias. No segundo vídeo nós falamos sobre vitória contra o medo, a preocupação e a ansiedade. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre um assunto pertinente na continuação desse tema, porque quando você liga a sua televisão, nas redes de televisão no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, grande parte da mídia está falando sobre um tema chamado vacina, né? E evidentemente que aqui não é diferente, nas redes sociais também. Os meios de comunicação de massa, em geral, falam sobre esse tema, que é tido como uma esperança, né? Como se algo realmente fosse definitivo e que nós tivéssemos a solução definitiva para os nossos problemas, para a prevenção das doenças que nós queremos combatê-las. Mas enquanto os países tentam controlar a disseminação dessa pandemia mortal, uma das maiores preocupações é o temor que novas ondas continuem acontecendo, como está acontecendo já no mundo. A terceira, daqui a pouco vem a quarta, e não sabemos quando isso vai parar. E existe uma preocupação de uma supervacina, não é? Então, essa preocupação tem levado os pesquisadores a atribuir grande prioridade ao desenvolvimento de uma vacina tão rápido quanto possível, porque esta é a esperança para uma solução definitiva. Por exemplo, 40 voluntários da área da saúde de um laboratório de pesquisa nos Estados Unidos aceitaram participar de testes clínicos para o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra o vírus que nós conhecemos. E nesse estudo, a vacina é injetada no braço, como se fosse algo colocado na pele. É o escudo experimental mais importante que já apareceu nos últimos anos, segundo o Dr. John Irving, que é um cientista do Center for Pharmaceutical Research. Para esse centro de pesquisa, e para que essa pesquisa dê certo, melhor dizendo, espera-se que aproximadamente mais de um ano antes que qualquer outra vacina esteja disponível à escala, essa seja talvez a esperança de imediato. Então vocês percebem que existe uma corrida muito grande no sentido de buscar uma vacina definitiva para combater esse flagelo mundial. Os cientistas e a população mundial estão ansiosos para que se tenha uma resposta definitiva. Mas eu entendo que essas coisas não são tão fáceis assim. Tem que realmente haver muitas pesquisas, muitos testes, né? Muitos ensaios, e não sabemos quem tem sido os cobaias nesse momento para esta Covid que estamos vivendo e tantas outras que poderão acontecer. Muito embora a pandemia atual tenha causado centenas de milhares de mortes no mundo inteiro, eu quero dizer para vocês que estão me assistindo nesse momento que é um vírus ainda mais mortal que infectou a humanidade, e esse sim, ao longo dos anos, tem trazido muito prejuízo à humanidade. Essa doença pode até destruir o corpo, né? Pode realmente levar muitos a óbito, deixar sequelas, deixar marcas indeléveis, mas essa doença que eu estou falando para vocês nesse dia, nesse momento, ela é uma doença fatal. Ela é capaz de tirar mais do que a sua vida física. E Jesus fez esta afirmação notável quando ele disse: não tenho medo dos que matam o corpo, mas tenho medo daquele que pode matar a alma. Ao contrário,
temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Isso Jesus falou em Mateus 10 e 28. Você que gosta de estudar a Bíblia deve ler o que está escrito lá. Amigo, o vírus do pecado é muito mais mortal do que esses que nós estamos conhecendo neste momento. Após o contágio com o vírus do pecado, o prognóstico, segundo Deus e a própria palavra, ratifica e confirma, diz que o resultado do pecado é a morte. O vírus do pecado traz a morte eterna. A menos que a vacina seja administrada. Como essa pandemia começou e qual a solução definitiva para ela? Bom, nós vamos ver agora. Mesmo criados perfeitos à imagem e semelhança de Deus, amigos, infelizmente Adão e Eva ouviram a voz da serpente no jardim do Éden e cederam às suas tentações. A partir de então foram infectados pelo vírus do pecado que se alojou na natureza humana. Por conta disso, o primeiro casal transmitiu esse mal a seus descendentes. É por isso que o salmista declara, milênios depois da queda no Éden, ele falou, eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. O diagnóstico é desesperador. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Todos nós recebemos essa herança terrível que infecta o cerne de nossa vida e desvirtua tudo que somos e fazemos. Isaías acrescenta, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. O apóstolo Paulo lamentou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Temos uma doença fatal e altamente contagiosa que se propaga de pai para filho. Alguns, porém, acreditam que não a têm ou que são apenas coisas assintomáticas. Bom, e muitos vivem disseminando o orgulho, a inveja, o egoísmo, tossindo maldade e espirrando impureza, inconscientes da gravidade de seu caso, que precisam de uma vacina definitiva. Necessitam desesperadamente encontrar o verdadeiro médico para a sua enfermidade. E eu quero apresentar a cura para você. Há alguém capaz de nos livrar das garras do pecado? Sim. Quando o apóstolo Paulo exclama, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele não nos deixa uma pergunta aberta. Em vez disso, ele responde ao próprio questionamento de modo triunfante. Ele mesmo diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Há um médico que possui remédio para o vírus do pecado. Jesus deu a sua vida para que a cura estivesse disponível para nós. O médico divino se sacrificou para nos livrar do poder do vírus do pecado. Ele enfrentou as tentações de Satanás e foi vitorioso, satisfez as demandas da lei que nós transgredimos. Sofreu a morte que era nossa, a fim de vivermos a vida que lhe pertence. A cruz revela ao universo até que ponto Cristo foi e até onde ele pode ir e o que ele fez para nos salvar. A Bíblia diz, prezado amigo, que Cristo carregou Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. A cruz do Calvário revela um amor que vai além da compreensão humana. Olhando para o Filho de Deus crucificado, podemos nos unir ao apóstolo Paulo, que disse, Ele me amou e se entregou por mim, diz o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2:20. Não merecemos a graça de Cristo, amigo. Não temos mérito algum que nos permita obtê-lo. Não é algo por nosso mérito, nem porque merecemos, porque somos bons ou ruins, não. Ele sentiu toda a ira do Pai, ou seja, o juízo contra o pecado. Sim, foi rejeitado para que nós fôssemos aceitos. Sofreu a morte que era nossa, a fim de que vivamos a vida que lhe pertence. Usou uma coroa de espinhos para usarmos uma coroa de glória. Foi pregado em pé, sofrendo dor torturante na cruz, para reinarmos assentados em um trono com os remidos de todas as eras.
usou vestes de vergonha para trajarmos vestes reais para sempre. Isso me alegra, saber que Ele fez isso por mim. A maior de todas as maravilhas, o maior de todos os fascínios, é que mesmo em meio à nossa vergonha e culpa, Jesus não nos rejeitou. Ele nos buscou em amor para nos aceitar, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme lemos em João 1:29. No santuário do Antigo Testamento, o Cordeiro prestes a morrer representava o corpo ferido, alquebrado e ensanguentado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendidos de forma correta, esses sacrifícios apontam futuramente para a rude cruz. Falam de pregos, de uma coroa de espinhos. Falam de um julgamento mentiroso, da agonia do madeiro, da zombaria dos soldados romanos e dos escárnios e da multidão que gritava crucifica-o. Falam do preço do pecado, da condenação da lei e da maravilha da graça. A cruz, amigo, revela um amor tão maravilhoso, tão extraordinário e tão divino, que preferiu tomar sobre si a condenação, a culpa e a penalidade do pecado, a perder eternamente qualquer um dos seus filhos, entre eles eu e você. Satanás torturava com cruéis tentações o coração de Jesus. O Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava sua saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que a sua separação houvesse de ser eterna. Cristo sentiu a angústia que há de experimentar. O pecador, quando não mais puder, ele pode contar com a misericórdia e a graça de Deus, porque ele pertenceu à graça, porque antes éramos da raça culpada. Foi o sentimento do pecado que trouxe a ira divina sobre ele, como substituto do homem que tão amargo tomou o cálice, que sorveu e quebrantou o coração do Filho de Deus. Essa é a história da graça. Essa é a história do amor sem medida do Salvador. Essa é a história de Jesus que nos ama tanto que preferiu sofrer Ele mesmo a experiência da maldição a perder a um de nós. Como já falei, que eu incluo eu e você nessa relação de amor. Essa é uma história de amor ilimitado, inalcançável, incompreensível, imperecível, interminável e infinito, que anseia a nossa presença a seu longo e prazer e ao seu longo amor e ao seu lado de toda a eternidade. É a história do Filho de Deus que se dispôs a assumir a culpa, a condenação e as consequências de nosso pecado. A morte de Cristo na cruz nos liberta da condenação, da culpa, da vergonha, da penalidade definitiva do pecado. O sangue derramado de Cristo, amigo, é a única vacina eficaz contra o vírus do pecado, mas a história não termina na cruz. Se Jesus tivesse morrido e nunca ressuscitado, seria um mero mártir de uma boa causa, você não acha? Se jamais houvesse vencido a sepultura, que esperança teríamos de vida eterna? Para nos redimir, são necessários tanto Cristo que morreu, quanto Cristo vivo. O Cristo ressurreto nos livra das garras do pecado. O domínio do pecado em nossa vida se rompeu. Ele não nos prende mais em suas garras. Há um poder mais forte que a influência de nossa hereditariedade, o ambiente em que vivemos ou os erros do passado. Trata-se do poder do Cristo vivo, que ressuscitou dos mortos para transformar nossa vida. Se o túmulo de Cristo não estivesse vazio, amigo, nossa vida não poderia ser cheia. Se o corpo dele ainda estivesse no túmulo, não haveria certeza de que nosso corpo um dia também deixaria a sepultura. Se ele não tivesse ressuscitado, não teríamos esperança de ressurreição.
Mas no Evangelho de Mateus nós lemos que no dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes, os fariseus, dirigiram-se a Pilatos. Corta aqui. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ainda estava vivo, que aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Assim eles fizeram. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixar o destacamento montado na guarda, lacraram a pedra para que não houvesse nenhuma chance de sair ou ser roubado. Não se esqueça de que Mateus era cobrador de impostos, ou seja, era de esperar que ele fosse bem detalhista. Observe as palavras de Pilatos que ele registra: podem ir e mantenha o sepulcro em segurança como acharem melhor. Há 4 pontos cruciais nessa mensagem que eu quero discutir com você. Primeiro, os escribas e fariseus estavam preocupados com a ressurreição de Cristo. Pilatos ordenou que um destacamento de guardas romanos vigiasse a sepultura. Em terceiro aspecto, uma grande pedra foi rolada, que tampou a entrada. E em quarto aspecto, houve um selo romano que lacrou aquele túmulo. Então, não havia chance de violação. Um destacamento romano de soldados experientes foi posicionado para vigiar a sepultura. Esse grupo de oficiais romanos tinha o dever de honrar e de proteger o sepulcro conforme a determinação superior. O protocolo militar romano exigia fidelidade à missão. Qualquer desvio da lealdade absoluta e falha em cumprir a tarefa designada eram punidos com a morte. Em seguida, vem a questão do selo romano. Os soldados lacraram o túmulo com um selo romano que tinha o objetivo de impedir qualquer tentativa de vandalizar o sepulcro. O selo simbolizava o poder e a autoridade do império. Qualquer um que tentasse remover a pedra de entrada do túmulo romperia o selo e incorreria na quebra da lei romana. Os romanos, amigo, governavam Jerusalém com braço de ferro e não tolerariam nenhum desafio à sua autoridade. Usando a lógica, alguém acharia que os discípulos desafiariam a autoridade de Roma depois que o governo romano condenou e executou Jesus? Onde estavam os discípulos naquela ocasião? Estavam tremendo de medo, escondidos no cenáculo, com certeza. Pedro havia acabado de negar o Senhor 3 vezes. Na cruz, os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. É ilógico achar que aqueles discípulos sem fé teriam coragem de violar o selo romano. Além disso, seria necessário mover a pedra. Em João 20, capítulo 1, versículo 1, capítulo 20, versículo 1, as Escrituras relatam: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Os túmulos antigos daquela época tinham cerca de 1,20 m de largura e aproximadamente 1,5 m de altura. Os arqueólogos descobriram vários túmulos desse tipo na região de Jerusalém. Em geral, uma pedra de sepultura como essa pesava cerca de 2 toneladas. Ficava em um sulco na entrada do túmulo e era colocada no lugar por uma alavanca a fim de fechar a sepultura. Com frequência, o sulco não era nivelado, então a pedra redonda era rolada para baixo em uma pequena inclinação até o lugar correto. Depois de fechado, era extremamente difícil remover a pedra do sepulcro, pois seria necessário rolá-la para cima.
Segundo Joseph McDowell, ele apresenta um argumento interessante que eu gosto muito. Um argumento muito sólido quando ele afirma que tantas medidas de segurança foram tomadas no julgamento, na crucificação, no sepultamento, no fechamento, no selamento do túmulo, bem como na guarda de sua sepultura, que ficaria difícil para os críticos defender o seu posicionamento de que Cristo não ressuscitou dos mortos. Onde os discípulos estavam quando Maria Madalena se aproximou do túmulo? Escondidos no cenáculo, com medo de ser caçados e mortos em seguida, com certeza. Uma das maiores evidências da ressurreição de Cristo, amigo, é a transformação na vida dos discípulos quando começaram a proclamar poderosamente o Evangelho e falaram da ressurreição de Jesus. Para onde foram primeiro? Eles voltaram para Jerusalém, o mesmo lugar de onde haviam fugido. Com o tempo, cada um desses discípulos, com exceção de João, sofreu a morte de mártir. Tiago foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e é absurdo pensar que morreriam pela defesa de uma mentira que eles mesmos haviam criado. O historiador Paul Maier observa que todas as evidências foram pesadas com o cuidado e justiça, e de fato justificável concluir que, de acordo com os cânones da pesquisa histórica, que o sepulcro de José de Arimateia, no qual Jesus foi sepultado, estava de fato vazio na manhã da primeira Páscoa. Em nenhum fragmento de evidência foi descoberto fontes literárias, epígrafes ou arqueológicas que possam refutar essa declaração. Diversas testemunhas da ressurreição de Cristo atestaram que ele continuava vivo. Jesus apareceu para Maria Madalena junto ao túmulo. Apareceu para as mulheres que haviam ido ungir seu corpo quando estava a caminho do sepulcro. Apareceu para 2 discípulos na estrada para Emaús. Ele apareceu para os 11 no cenáculo no domingo à noite e depois novamente para Tomé e os discípulos. Apareceu para 500 fiéis reunidos nas colinas da Galileia antes de sua ascensão para o céu. Contaram que ele apareceu para eles durante um período de 40 dias. O apóstolo Paulo relata que Jesus apareceu para mais de 500 de seus seguidores de uma só vez, e a maioria deles ainda estava viva para confirmar a informação na época em que Paulo escreveu. Com frequência, a Bíblia comunica lições profundas em termos simples. O Evangelho de Mateus diz apenas: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Por um instante, vamos pensar na relevância dessa passagem. Reflita sobre o que passou pela mente dos discípulos naquele sábado. Eles estavam desanimados, desencorajados, de coração abatido. Suas esperanças haviam se disseminado e se dissipado como uma sombra. Pedro e João tinham deixado o seu próprio negócio de pesca para seguir a Jesus. Haviam arriscado tudo para acompanhar um pregador judeu itinerante de Genezaré. Porém, ele estava morto. Qual seria o futuro deles então? Mateus tinha aberto mão de sua carreira estável como cobrador de impostos para seguir Jesus. Não poderia mais voltar para o antigo trabalho. Seu futuro como publicano estava arruinado. Pense Maria Madalena. Ela tinha uma péssima reputação, mas havia encontrado perdão, misericórdia e graça em Cristo. Pela primeira vez na vida descobriu alguém que a amava, com um sentimento puro, altruísta e divino. Ele expulsou os demônios que a haviam atormentado por tanto tempo. Em Cristo, ela encontrou uma nova chance, uma razão para viver, um renascer, uma nova esperança. Mas, para eles, Jesus estava morto. Na última vez que ela tinha visto o Salvador, o corpo dele estava alquebrado, ferido, ensanguentado. Ela havia se afastado em angústia e tristeza profunda na crucificação.
Não conseguia suportar ver o sangue vermelho e viscoso escorrendo de suas mãos e do seu rosto. Não conseguiu encarar os olhos de Jesus. Não suportou olhar seu corpo devastado pela dor. Não conseguiu aguentar o horror de tudo aquilo. Acompanhemos Maria e outras mulheres a caminho do túmulo para embalsamar o corpo de Cristo. Imaginemos isso. O sol está nascendo. As trevas começam a se dissipar. Os últimos dias foram marcados por decepção e sofrimento profundos. Suas esperanças se espatifaram em 1000 pedaços, como uma garrafa de vidro arremessado contra a parede. Os discípulos haviam se isolado no cenáculo como em uma quarentena autoimposta, cheios de medo e sem qualquer certeza quanto ao futuro. Pense em Maria Madalena se aproximando do túmulo. A morte de Cristo havia despedaçado os seus sonhos. Que pensamentos lhe passava pela mente? Ela devia estar se perguntando como encontrar sentido nos acontecimentos dos últimos dias. Devia estar confusa, perplexa e chocada com tudo o que havia acontecido naquelas últimas 48 horas. Mesmo assim, porém, deu um passo de fé e foi embalsamar o corpo de Jesus. As mulheres não tinham resposta para todas as perguntas. Estavam confusas quanto a muitos dos acontecimentos do fim de semana e, sem dúvida, não faziam ideia de como remover aquela pedra gigantesca que ficava no túmulo e estava fechando o túmulo. Os guardas romanos certamente não estariam dispostos a ajudar nesse encaminhamento e nesse serviço. Elas não faziam ideia de como o problema seria solucionado, mas sentiu o dever de cumprir sua parte e deixar o resto nas mãos de Deus. Você não precisa ter todas as respostas para fazer aquilo que Deus coloca em seu coração. Fé, amigo, não significa que você entende tudo, mas que pode confiar em tudo que Deus diz a você. Fé não é saber, fé é acreditar. Fé não é ter todas as respostas, é ter a confiança de que Deus ainda nos ama e está fazendo tudo para o nosso bem, e a história nos mostra isso, mesmo que nós não compreendamos quase nada. A história da ressurreição de Jesus nos lembra de que depois das trevas o sol sempre aparece. A noite vira dia e na hora das trevas mais profundas de sua vida, amigo, creia que Jesus é o sol da justiça que brilhará em sua existência. Você não precisa entender, apenas creia. Creia que Ele se importa. Creia que Ele o ama. Creia que Ele tem o melhor em sua mente para você. Creia que a luz de Deus iluminará o seu coração. Jesus é a luz do mundo e manda as trevas embora. Há uma reviravolta estranha na história da ressurreição. Encontramos isso lá em João capítulo 20, versículo 11 a 7, quando diz assim: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. 2 anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Existem muitas pessoas que sentem não saber onde ou como encontrar Jesus. O mais interessante é o seguinte: Maria estava procurando Jesus, mas ele estava bem do seu lado e ela não o reconheceu. Quem sabe a crise, o medo, o desânimo, a falta de esperança tem evitado que você reconheça Jesus na crise que você está vivendo. Mas é importante saber que Ele está do seu lado. Ele está bem perto de você. Basta que você entenda, sinta a sua presença, sinta isso forte na sua vida. Ele prometeu que nunca deixaria seus filhos. Não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Conforme Ele disse a Josué, a mesma coisa Ele diz a você. Em meio às lágrimas, Maria não enxergava Jesus, mas ela estava bem perto dela. Onde está Cristo quando você tem a sensação de que não é possível encontrá-lo? Onde Ele está na sua vida espiritual?
Se a sua vida espiritual secou e você se pergunta para onde ele foi, quem sabe algo está faltando para que você o reconheça. Ele está bem ao seu lado para fortalecê-lo, para encorajá-lo, lhe dar a esperança. À primeira vista, parece estranho Jesus não ter aparecido primeiro para Pedro, Tiago, João e Mateus. Porque ele apareceu para Maria? A resposta é simples. Ela tinha a maior necessidade. Jesus sempre está conosco, mas no momento de nossa maior necessidade, permanece bem perto de nós. A primeira lição transformadora da história da ressurreição é: alegre-se, Cristo ressuscitou, amanhã raiou. As trevas se dissiparam, a esperança chegou. Há uma segunda verdade eterna, amigo, que não podemos perder de vista. O túmulo está vazio, a morte perdeu, a vida venceu. Satanás não conseguiu manter Jesus da sepultura. A ressurreição de Cristo aponta para o dia em que Jesus virá e nossos entes queridos ressuscitarão também. É também que você tenha perdido uma pessoa amada em tempos recentes, nessa pandemia ou antes dela, por qualquer motivo. Assim como Maria Madalena, seus olhos podem ainda estar cheios de lágrimas pela perda da pessoa que você ama, com o coração partido e no meio de um luto profundo. Mas não se esqueça de que a manhã da ressurreição comunica a esperança para todos nós. Essa realidade transmite coragem e fala de uma nova vida. Todas as vezes que Jesus confrontou a morte no Novo Testamento, ela perdeu e ele venceu. Jesus encarou a morte na casa de Jairo, o chefe da sinagoga, quando proferiu as palavras: menina, eu te digo, levante-se. A morte fugiu, a morte perde seu poder na presença do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Novamente, diante da sepultura de Lázaro, na presença do autor da vida, a morte perdeu e Jesus venceu. O túmulo não foi capaz de segurar o amigo do mestre quando ele declarou: Lázaro, venha para fora. E no sepulcro de Cristo, na manhã da ressurreição, a morte foi derrotada. No túmulo de Cristo, naquela manhã da ressurreição, o maior inimigo foi derrotado. A mais terrível arma de Satanás foi destruída. A morte foi vencida. Agora nosso coração pode bater cheio de esperança. As palavras do apóstolo Paulo ecoam pelos corredores do tempo dizendo: eis que vos revelar o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A ressurreição de Jesus, amigo, é a garantia eterna de que aqueles que creem e são transformados por sua graça ressuscitarão no dia da sua volta. No túmulo do Cristo ressurreto, naquela manhã da ressurreição, nosso destino eterno foi selado. Afinal, sem a ressurreição, a vida eterna que ele prometeu não poderia se cumprir. E por esta razão, e é por isso que os autores do Novo Testamento atribuem tanta ênfase à ressurreição. Eles a mencionam mais de 300 vezes. E naquela manhã da ressurreição, há mais de 2000 anos atrás, Cristo triunfou sobre a morte. A vida venceu a morte, a fé derrotou o medo, a esperança sepultou o desespero, e é tempo de nos alegrarmos. Cristo ressuscitou, a morte perdeu o domínio sobre nós. Em breve, Jesus virá e nos levará para o lar. Em breve, nós seremos transformados, seremos arrebatados com o Senhor. E desde já, nós podemos dizer e declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque nós estamos esperando o nosso Redentor. Nós estamos esperando o nosso Salvador Jesus Cristo para nos levar para o lugar que Ele nos prometeu, quando Ele disse: eu vos levarei para a casa do meu Pai,
onde eu estiver, vocês estejam também. E eu quero ir, e creio que você queira também. Então, deixe que Deus faça morada no seu coração. Reconheça o sacrifício vicário de Cristo e tome uma decisão séria na sua vida, aceitando-o como único e suficiente Salvador da sua vida. E você será feliz, você terá segurança da vida eterna e você não terá mais medo da morte, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo em que as mídias sociais só falam em morte, mesmo quando as redes de televisão, de rádio só falam sobre morte. Jesus nos ensina a falar de vida. Jesus nos estimula a falarmos de vida e esperança. E esta vida que nós queremos que você também conheça. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso falava do Espírito Santo que nós todos haveríamos de receber e que você deve também receber. Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho, todos os seus sonhos sejam realizados no próximo ano que haveremos de entrar. Nós voltaremos com o próximo tópico no próximo vídeo e nós gostaríamos de contar também ainda participação, dando o seu like, se inscrevendo, compartilhando, para que alguém também possa assistir esse vídeo e ser abençoado. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.